Boa tarde. Queria começar por agradecer à organização que trouxe este congresso até nós, a toda a gente, menos a uma rapariga que costuma estar atrás da câmara nos outros dias. Portanto, o tema... Não vou voltar a dizer o título, não é? Está, portanto... começar. Portanto, o tema em si é a defesa sanitária em relação às pestilências. O objeto de estudo é o Porto, mais especificamente o Porto Marítimo Fluvial da cidade do Porto, numa cronologia que vai da segunda metade do século XVI e o século XVII. E sendo que o século XVI foi um tempo de muitos surtos, peste, e o século seguinte foi um tempo em que se considerou algumas medidas em relação a esses surtos, e a questão que se coloca é de que forma se desenham as relações entre a coroa e o poder local em relação à defesa sanitária do Porto. Se há um poder que pesa mais que o outro e qual é o papel de cada um desses poderes nessa defesa. Portanto, as fontes que foram consultadas no Porto foram as relativas a decisões camarárias, as provenientes da coroa e as produzidas localmente pelos funcionários da saúde, principalmente os livros de visitas. Portanto, qual é o contexto deste trabalho? Temos, portanto, um reino que atravessa uma situação, várias situações complicadas. Dom João III morre, é sucedido por Dom Sebastião, já sabe o que acontece a seguir, a união dinástica, há a restauração, a guerra seguinte, há a questão entre o Afonso VI e Dom Pedro II. São tempos um pouco conturbados. Ao mesmo tempo, estamos numa fase em que se atravessa uma centralização estatal que reflete-se bem na governação dos Filipes, mas que continua nos reinados seguintes. Quanto à higiene, nesta altura, já não estamos bem no início da época moderna, mas não estamos longe desse início, podemos ver que, mais do que da Antiguidade para a Idade Média, da Idade Média para a época moderna foi quando se abandonou realmente a prática do banho. Muito porque acreditava-se que trazia vulnerabilidade ao corpo, era mais permeável a doenças e principalmente a suspeição moral à volta do ato do banho. Portanto, passou-se a proceder mais à substituição mais regular de roupa e os mais ricos usavam pós e perfumes para disfarçar. A nível de higiene coletiva, trago aqui algumas passagens de Magalhães Basto, no capítulo Moralidade e Costumes Portuenses, no século XVI, na obra Estudos Portuenses, em que diz que as ruas eram maioritariamente íngremes, sinuosas, estreitas e escuras, como aquelas que podemos ver ao pé da Sé. Uma mistura de gentes e animais deambulava livremente pelas ruas apertadas, o que não abonava à limpeza das mesmas. O autor descreve o ambiente das ruas. A imundície era nauseante. Havia esterqueiras nos lugares mais centrais. Pelos cantos das ruas e junto das fontes, o lixo era então aos montes. Os animais mortos eram atirados para as calçadas, onde ficavam apodrecendo. Janela abaixo eram jogadas, sem a menor cerimónia, as águas sujas, e tudo o que cheirava mal. Na altura das grandes procissões solenes é que a Câmara mandava limpar as ruas e a remoção da imundície acumulada era levado a cabo de forma mais espontânea pelos camponeses que recolhiam
assim o estrume necessário para os campos, tanto nas ruas como nas cloacas, em plena luz do dia. Relativamente à medicina, no plano teórico, a medicina em Portugal sofreu evoluções positivas nesta altura, ganhou mais destaque na universidade, havia legislação em que dizia-se que a medicina só podia ser exercida com a autorização do físico-mor, e áreas como a higiene e a epidemiologia ganhavam espaço na universidade e na produção livresca portuguesa. Na prática, muitos físicos não tinham formação e aproveitavam-se das superstições do povo. No século XVI e XVII temos ainda uma herança de centralização de hospitais dispersos no tempo de Dom João II, e este esforço de centralização foi auxiliado ainda pela criação das Misericórdias e deu-se a criação de novos hospitais em Lisboa, o Hospital de Todos os Santos, no Porto, o da Misericórdia, que agora é o de Santo António. Quanto à peste, vou só destacar dois grandes surtos. Houve vários, muitos concentrados em locais. Estes foram os que atravessaram Portugal. Temos a chamada peste grande, em 1569. Silva Correia diz que morreram 60.000 pessoas em Lisboa. Não sei se confio neste número. O mal parece ter vindo de Veneza num barco que chegou a Lisboa, portanto começou aí, e há outras localidades que foram referidas como afetadas: Sintra, Torres Vedras, Santarém, Coimbra, Évora, Salvaterra e Viana do Castelo. A peste pequena foi de 1598 a 1603 e também passou por todo o país, de Porto incluído. Construíram-se casas de saúde no Porto, em Alcântara e em Coimbra. Diz-se que pode ter começado em Flandres, entrado em Espanha por Santander e chegou a Portugal. Quanto à legislação central de defesa sanitária, os mecanismos adotados pelas autoridades em termos de defesa sanitária foram mais pontuais que concertados a médio e longo prazo. Ainda assim houve regimentos e outra legislação. Os regimentos, em 1569 surgiu um regimento, veio na sequência da peste grande. Era um compêndio de regras profiláticas escritos por 2 médicos sevilhanos que se deslocaram a Lisboa por mandado de Dom Sebastião. O regimento chamava-se Regimento Preservativo contra a Peste. Em 1580 surge outro regimento, mas mais que considerava mais as punições para quem não cumprisse o determinado pelo alvará. No ano anterior tinha havido uma peste que afetou grandemente a capital, portanto deve ter surgido na sequência. Em 1693 surgem 2 regimentos diferentes, um que regia a defesa sanitária do Porto de Belém, o Regimento de Provimento da Saúde para o Porto de Belém, e outro que pretendia ser mais abrangente, o regimento que se há de observar sucedendo haver peste, de que Deus nos livre, em algum reino ou província confinante com Portugal. Apesar disso, ambos refletem uma maior preocupação com a defesa da capital. Quanto a outra legislação, a maior parte das ordens recebidas no Porto são temporárias no seu efeito e quase todas surgem apenas na altura de emergência. Os regimentos de 1693 parecem ser exceções. Os surtos que afetaram o Porto. O que eu vou falar vem na sequência da consulta dos documentos que falei no início, portanto vai refletir essa consulta e não uma pesquisa mais alargada. Portanto, a maior parte dos surtos que esta documentação fala concentram-se na comarca de Entre Douro e Minho. Falam de ameaças externas, portanto, de surtos que graçaram na Inglaterra, em espaços alemães, na França, na Espanha, em Milão, em Nápoles, Malta
em Argel e em Izmir, que na documentação surge como Izmirna. A maior parte destas ameaças não afetaram o Porto. Os surtos mais importantes são os surtos de 1575 a 1578 e 1598 a 1601. Não foram os únicos que afetaram o Porto, mas são os mais importantes para este trabalho. Portanto, antes de falar do que é que as autoridades fizeram nestas alturas, analisar um pouco o aparelho sanitário. Os funcionários no Porto eram principalmente os técnicos municipais de saúde, portanto, o médico, o cirurgião, o boticário e o sangrador. E quanto a ofícios burocráticos, estes eram os ofícios que faziam realmente funcionar o Serviço Municipal de Saúde, eram importantes na vigilância sanitária e surgiam quase exclusivamente em função dos surtos epidémicos e da sua iminência sempre provável. Todos estes funcionários tinham de prestar contas aos vereadores e também eram os vereadores que escolhiam quem ocupava estes cargos. Tinha os guarda-mor da saúde, que faziam as visitas de saúde e monitorizavam os degredos, o escrivão da saúde, que acompanhava o guarda-mor da saúde nas visitas e normalmente era também o escrivão da Câmara e eram os que produziam os livros de visitas de saúde, o meirinho da saúde, que era o oficial que fazia a ligação entre a Câmara e o degredo de Valdamores, que eu já vou falar daqui a bocado, os línguas, que faziam a ligação com os estrangeiros, e os guardas que garantiam o funcionamento das quarentenas. As visitas de saúde estavam enquadradas num sistema de controle de navegação mais abrangente e uma vigilância que se verificava também nos caminhos em terra. Havia no rio, ao longo do Rio Douro, da entrada até ao Porto, 3 bandeiras essenciais para a comunicação com os navios, que sinalizavam a doença ou o estado da terra e funcionavam como marca que não deveria ser ultrapassada até a ordem em contrário. O controle da navegação era facilitado pelo Forte de São João Batista da Foz e pela expansão da ocupação humana na margem direita do Douro em direção à Foz, promovida pelo estaleiro do Ouro. Depois da estadia na cidade ou no degredo, aos mestres das embarcações era passada certidão que deveria ser apresentada aos serviços do Forte para lhe ser dada autorização de saída. Na terceira bandeira, que se localizava em Miragaia, os navios eram abordados por uma espécie de comissão sanitária. No século XVI, esta visita já está padronizada, estabelece-se um diálogo entre as autoridades que se deslocam em batéis até junto das embarcações e os responsáveis pelos navios, normalmente os mestres, mas é vulgar estarem também presentes os pilotos, um outro marinheiro, escrivães e os intérpretes próprios. Esse diálogo consiste basicamente na apresentação de um questionário e em alguns procedimentos complementares, de cujo resultado depende da decisão das autoridades. O degredo em Valdamores era frequentado por quem estava doente ou suspeitava-se de tal. Se o degredo fosse de curta duração ou se as autoridades ainda tivessem de decidir sobre o seu destino, muitas vezes os mareantes ficavam nos seus barcos. As dificuldades em se diagnosticar uma doença corretamente levavam à desconfiança das autoridades, influenciando as ordens de degredo, mas também a vigilância quanto a mercadorias. Portanto, analisando o que se passou nos surtos. Em 1575, a contratação e ajustamento de contratos de médicos e cirurgiões, o abastecimento da cidade e gestão da situação dos povos que ocorreram à cidade são as respostas encontradas. Em 1567 a 1578, a doença de Caminha, para onde a coroa envia funcionários de formação especializada. Em 26 de julho, um acórdão relata a sua chegada, mas também que a peste já estaria em Matosinhos. Em 23 de agosto, um dos funcionários da coroa passa de Matosinhos para Caminha. O surto é mais grave nos arredores do Porto e o funcionário é substituído por funcionários camarários.
Com a peste ainda estabelecida em 1578, podemos dizer que as medidas inseridas neste contexto epidémico foram geralmente de caráter temporário, feitas para o momento vivido, ainda que adaptáveis, e provavelmente tomadas em qualquer momento de emergência semelhante. Ao nível estrutural, há que destacar as mudanças efetuadas ao nível dos funcionários sanitários. O aumento dos guardas-mores é também temporário, portanto, o que se deve focar aqui é o estabelecimento dos cargos de físico e cirurgião. Quanto ao peso das autoridades, as autoridades camarárias tomaram conta do sucedido, como lhes era devido, mas a coroa não ficou preparada com a expedição dos dois licenciados em meados de 1577. Entre 1598 e 1601, podemos dividir a política sanitária em três partes. Houve várias medidas em relação à defesa, em relação ao exterior, porque o contágio vinha da Galiza e da Costa Minhota. Constantemente as autoridades municipais impediram a entrada ou permanência de elementos vindos desses espaços e estabeleceram o controle dos barcos com essa proveniência, estabelecendo espaços de descarga e a proibição de desembarque de pessoas sem a visita do guarda-mar. Também se procedeu ao controle e depuração das zonas já afetadas e houve também algumas situações relacionadas com a gestão da guarda da cidade entre muros. Esta situação foi um pouco problemática em 1598 porque trouxe ao de cima alguma conflitualidade social, porque o poder central decidiu que temporariamente os fidalgos deviam fazer parte da guarda da cidade, quando a isso não eram obrigados. As localidades afetadas pelo mal na periferia do Porto foram acudidas pelas autoridades portuenses, como era natural pela posição da cidade sobre a sua periferia. Os recursos municipais foram despendidos para ajudar terras como Pica, Folgosa e Alfena, a cujas populações se enviaram remédios e funcionários sanitários, mas esses recursos eram limitados. Algumas sentenças e mandados provam a obrigarem a Câmara a pagarem salários. As autoridades locais responderam à ameaça e ao contágio estabelecido com os meios e mecanismos possíveis. Não tendo conseguido evitar o contágio, conseguiram, porém, conter com algum sucesso a epidemia nos locais contagiados. A influência da coroa fez-se sentir na questão dos fidalgos e pouco mais, tendo sido, segundo a amostra documental, uma questão de gestão local. Quanto à jurisdição, só tenho a acrescentar que, geralmente, a saúde na cidade e na comarca está sob a alçada da Câmara do Porto, mas, e isso é estabelecido numa Carta Régia de 15 de abril de 1575. Só se colocaram alguns problemas quando, por várias vezes, houve dúvida se o corregedor teria ou não poder nestas questões, mas a decisão final foi que não tinha, ou pelo menos não tinha em relação à Câmara. Passando às conclusões, dando a influência de um e do outro poder, através dos episódios epidémicos mais importantes, foi possível reter um retrato da evolução de um surto, da sua propagação e dos mecanismos postos em prática contra ele. Podemos concluir até que, na segunda metade do século XVI, o poder central superintendia no sentido em que muito do que envolvia as estruturas concelhias só podia ser realizado com autorização régia, mas quem, na verdade, geria as situações de risco e a defesa sanitária no geral era a Câmara. Nunca, com os meios da altura, a coroa poderia gerir sozinha a defesa sanitária no Porto e na comarca em que se insere. O primeiro vestígio de uma certa mudança de cenário será certamente o Regimento de 1693. Fica no ar a questão de se há mudanças a seguir esse regimento, o primeiro que aparenta ser destinado a todo o reino. Outra ideia a reter é que os processos não estão instaurados, não há um protocolo instaurado, no caso de surto, e, portanto, não há um protocolo a seguir automaticamente quando estes surtos surgem. Quer dizer que, de cada vez que surge um determinado contexto, as autoridades têm de iniciar o processo, sem leis pré-estabelecidas como guia.
Com isto, não se descarta nunca o facto de haver procedimentos que são invariavelmente seguidos em caso de surto ou de ameaça de surto, e que esses sofrem evoluções e ajustes de acordo com o que se vai aprendendo, localmente ou não.